Bom dia. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Ainda ontem nós, meditando em Hebreus, citamos ainda o Evangelho de João capítulo 1. Mas hoje o Senhor quis que nós meditássemos nele. É para nos fazer lembrar que tem muitos, eu digo para ser bem sincero, a maioria dos que se identificam como cristão, crentes, católicos também, a maioria não conhecem Jesus. Não conhecem Deus. Eles procuram Deus, procuram Jesus de várias maneiras, em vários lugares, mas não procuram onde Ele está. Na verdade, eles imaginam Deus, um Jesus abstrato. É algo que não pode ver, que não pode tocar, espécie somente de uma força, e não conhece o Senhor. Mas é tão simples, Ele está aqui. Aqui está o Senhor. Aqui está Jesus. Como é bem claro aqui no Evangelho, no princípio, no início, no começo, era a palavra. No início do tudo, no início do mundo, era a palavra. Era o verbo. Era a palavra. E a palavra estava com Deus. No início, então era a palavra. Esta palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No início era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então Deus é a palavra. Deus é a palavra. É isso que é Deus. Nós queremos conhecer Deus, queremos obedecer Deus. Obedecemos a palavra. Ele, versículo 2, a palavra estava no princípio com Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. No princípio era a palavra, no princípio era Deus. E a palavra estava com Deus. Porque quando se fala como se fossem duas pessoas, porque é Jesus e Deus. Mas por que estava com Deus? Porque Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Jesus habita em Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos. Eu sempre faço questão de frisar, assim como nós somos três, nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos três, nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. Mas se ela não tem condições de arrancar a nossa alma do corpo e permanecer só espírito e o corpo. Ou tirar o nosso corpo e ficar só alma e espírito. Ou tirar o espírito. Não tem. Os três estão juntos. Nós somos três. Deus Pai é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem vê um, vê o outro. Jesus deixou bem claro no próprio Evangelho de João. Quem vê a mim vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quando vieram questionar, ele falou, não, mostra-nos o Pai é suficiente. Ele disse assim, eu estou tanto tempo com vós e vós não me conheceste. Então Jesus é Deus. Deus é Jesus. No início, lá no início do mundo, não se falava o nome Jesus, mas ele estava ali, ele estava com Deus. No princípio era a palavra, no princípio era Jesus, e a palavra que é Jesus estava com Deus,
E a palavra, que é Jesus, era Deus. Ele, Jesus, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Porque tudo foi feito através dele, que é a palavra. A única coisa que Deus fez com as mãos dele, privilégio enorme que nós temos, fomos nós. A única que ele pegou do pó da terra e fez o ser humano, fez o homem Adão. Ele fez com as mãos dele, soprou nas narinas ali o sopro de vida, fez adormecê-lo, tirou da costela dele, que ele com as mãos, e fez a mulher. Único, porque todo o restante foi feito pela palavra. Então nós fomos feitos por Jesus. Ele tocou em nós para nós existirmos. Ele nos criou. Todo o resto ele foi pela palavra. Ele disse: haja luz. Haja isso, haja aquilo, haja pela palavra, pela palavra, pela palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Tudo no início pela palavra. Todas as coisas foram feitas através dele. Todas as coisas foram feitas através de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Eu não vejo lá na Bíblia, lá em Gênesis, não fala em Jesus. Mas ele estava ali, ele é a palavra. Se ele não existisse, não existia nada, não tinha acontecido nada, não existia o início, não existia mundo, não existia nada. Ele é Deus. Nele estava a vida. Nele, em Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida. A vida está em Jesus. Estava e está. Ele era a luz dos homens. A nossa luz é Jesus. Luz. Eu tenho explicado sobre isso. Nós temos que, quando existe luz, nós temos conhecimento, nós enxergamos, nós estamos vendo aonde nós vamos, deixamos de ir. Jesus é a luz que nos guia para a vida, que é Ele mesmo que é a vida, é Ele que nos dá a vida. E Jesus é vida. Ele é a luz que nos conduz para a vida. Ou seja, tudo é Ele. Tudo é Jesus. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A luz resplandece nas trevas. Eu tenho dito, você chega num ambiente totalmente escuro, você não conhece, se você tentar passar ali, você tropeça, cai, bate a cara ali, em algum lugar você arrebenta. Mas quando você vai na tomada e acende a lâmpada, você vê tudo, você tem conhecimento. Aí você pode andar tranquilamente. Luz. Jesus é essa luz. Quando nós estamos nele, nós temos conhecimento de tudo e podemos andar com segurança. As trevas combateram com Jesus. As trevas não receberam. Nem todos quiseram a luz. Rejeitaram todo o pecado, o mundo em si, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que está morto no maligno. Eles rejeitaram Jesus, não aceitaram Jesus. Trevas. Não só eles, como todos nós, hoje quando nós optamos, nós preferimos o pecado, nós estamos sendo trevas, nós estamos rejeitando Jesus. Nós rejeitamos Jesus constantemente. E a luz resplandece nas trevas. Não importa
quão grande seja o pecado, ou os pecadores, ou pecadores, quando Jesus chega, a luz brilha, a luz resplandece. Houve um homem, versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João Batista, aquele que foi profetizado, revelado, que viria antes para preparar o caminho do Senhor. João Batista, aquele homem que Jesus disse assim, profeta maior do que este, não existe. Eu falei, nascido de mulher não haveria. Ou seja, não existiu o antiprofeta maior. Elias foi maior do que ele. Não foi. Jesus disse que não. Hoje tem um profeta que não é maior. O maior foi João Batista. João Batista foi o primeiro mártir, aquele que morreu por condenar o adultério, por condenar o divórcio e o recasamento. O primeiro mártir do Novo Testamento. João Batista, esse que foi enviado para preparar. O que é preparar? Para avisar que Jesus estava vindo. Esse que foi preparado, foi enviado para pedir o povo, para clamar o arrependimento. Falar, não, arrependa-se. Jesus está vindo. Arrependa-se, abandona os pecados. Pregação dura, severa, direta. João Batista. João Batista foi enviado para batizar Jesus ali nas águas do Rio Jordão. Servir de exemplo para todos nós. João Batista tinha sido profetizado que antes de Jesus vir, viriam na força, no poder de Elias. E ele veio. Aí subiu certa feita, os discípulos perguntaram a Jesus. Mas diziam que antes do Messias vir, viria o Elias. Jesus falou, já veio. E vocês rejeitaram, maltrataram. Foi João Batista. João Batista foi enviado por Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele veio testificar, testemunhar, falar, a luz está vindo, Jesus está vindo, o Messias está vindo, o Salvador está vindo. Ele veio para testemunhar. Ele veio falar sobre Jesus. Esse é João Batista. Quando ele viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, uma ovelha de mão simples, que tirou o pecado do mundo. Todos nós, quando nos arrependemos e passamos a viver de acordo com os preceitos do Senhor, nós temos vida e viveremos em Jesus. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A luz é Jesus. João veio para testemunhar, para alertar que Jesus viria. Então todos deveriam se arrepender. Arrependa-se a chegar do reino de Deus. A pregação não mudou, é a mesma coisa. Arrependa que chegou o reino de Deus. Jesus estava para vir aquela vez e veio. E agora ele vai vir a segunda vez. Então a mesma pregação, a pregação continua, não alterou não. Arrependam-se que Jesus está voltando. Arrependam que Jesus está vindo. E aqueles que não se renderem ao Senhor, infelizmente vão padecer. Por que vão padecer? Porque nós somos de Jesus. Jesus comprou toda a humanidade. Ele comprou com seu precioso sangue. Nós somos propriedade dele. Se nós não obedecermos, ele pode atirar-nos no inferno e ele vai atirar. Por quê? Quando? Vamos lembrar da época da escravidão, quando se comprava o escravo. O escravo era do Senhor. E ele podia fazer o que ele quisesse. Então, vamos trazer para o tempo moderno. Como nós somos funcionários de uma empresa.
Nós temos opção. Essa empresa pode nos mandar para qualquer filial, qualquer lugar que quiser. O caso contrário, nós seremos demitidos. Se nós não nos rendemos aos preceitos do Senhor, para termos vida, para sermos salvos, para ir para a luz, Ele nos manda para o inferno, nós somos propriedade dele. Ele faz o que ele quiser. Mas ele é a palavra, ele faz de acordo com a palavra, ele já disse o que faria. Está aqui. Ou rendemos, ou então iremos padecer por toda a eternidade. A palavra é a luz verdadeira. A palavra, Jesus, o Evangelho, é a luz verdadeira. Ah, mas eu estou procurando, meu Deus, eu não te procuro, você não me responde, onde é que o senhor está? Ele está aqui, a palavra. Esta é a luz verdadeira, essa é a luz que ilumina nossos caminhos, para nós sair por onde nós vamos passar, por onde nós vamos seguir. Esta é a luz. Ah, não adianta ficar fazendo orações prolongadas, jejum, subir no monte, descer no monte, rolando. Buscando Jesus, Jesus está diante de nós. Ele quer que ele dê uma resposta, está aqui a resposta. Quer saber como fazer? Ele nos fala como nós temos que fazer. Está aqui, está na palavra. Porque Ele é a palavra. Ele nos fala pela palavra. Ele é o verbo. Ele é a luz. A luz que ilumina o nosso caminho. Mas às vezes nós escolhemos as trevas. Às vezes nós viramos religiosos. Nós não queremos ouvir aqui a palavra, não. Não queremos ouvir o verbo. Não queremos ouvir Jesus. Nós queremos outro Jesus. Queremos ouvir de outras maneiras. Ah, não, que fala na palavra aí é muito duro. Eu quero que ele fale comigo, fale ao meu coração. Essas conversas fiadas de religiosos. Ele tem que falar na minha mente. Ele tem que falar comigo. Não existe isso. Não existe. Ele está aqui. Ele está falando comigo, está falando com vocês. Jesus está nos falando. Ele é a luz. Ele está iluminando nossos caminhos. Ele está iluminando as nossas mentes. Ele está jogando as trevas, ou seja, a falta de conhecimento, a escuridão, a hipocrisia fora, está mostrando a verdade. Está mostrando o caminho. A luz, nós temos a opção de aceitar ou rejeitar. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não reconheceu. Aquele que é a palavra, que é o verbo, que é Jesus, estava no mundo. Ele veio ao mundo, ele se revestiu de carne, como uma pessoa comum, como uma pessoa igual a nós, com as mesmas falhas, necessidade fisiológica. Só que ele não errou, ele não pecou. Ele não fraquejou. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Ele fez o mundo, ele criou o mundo. Como? Nós vimos, está lá em Gênesis. Pela palavra. Haja isso, a palavra, haja aquilo. Haja estrela, haja lua, haja água salgada, haja água doce. Haja tudo. Palavra, palavra, palavra. O mundo foi feito através dele. Mas o mundo não reconheceu. Eles não aceitaram como Messias. Os judeus até hoje não aceitam. Pouquíssimos judeus se converteram até hoje. Judeus cristãos. Mas a maioria não aceitam. Vivem na lei. Ainda estão esperando a vinda de Jesus. Estão agora com a palhaçada lá dizendo que os sinais da vinda de Jesus, da construção
do terceiro templo, que é bezerro vermelho, esse tipo de coisa. Jesus já veio. Ele voltará agora para levar a sua igreja. Ele voltará pela segunda vez. A primeira ele veio. Os judeus, querendo ou não, aceitando ou não somente ele, como uma tanta de outras religiões, ele veio. Acontece que eles preferem falar que Jesus foi um simples profeta. Jesus não foi um simples profeta. Ele foi o Salvador, ele foi o Messias. Profeta foi João e tantos outros. Jesus já veio. Agora nós esperamos a segunda vez. Ele veio e eles não aceitaram. Eles não receberam como Deus, não como Salvador, não como Messias. E o povo dele, os próprios judeus, foram que o pegaram, prenderam, crucificaram. Os próprios judeus. Seu povo. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o reconheceu. Não reconheceu, não recebeu como Jesus, não recebeu como Messias, não recebeu como Salvador. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eles não receberam. Os judeus não receberam. Nem um momento glorificaram como Salvador. Nem um momento adoraram como Filho de Deus. Ao contrário, escarneceram, fizeram maldade, crucificaram, espancaram. Ele ali na cruz ainda foi objeto de chacota, mandando ele descer da cruz. Se ele descesse da cruz, eles iriam crer. Ele veio para o que era seu. Ele fez o mundo, ele criou tudo. Mas ele veio e foi rejeitado, foi expulso, não aceitaram. Ele veio para o seu povo. Esses o rejeitaram. Esses o não aceitaram. Falando da palavra. Está falando do verbo. E fizeram isso por ignorância, por estupidez, por maldade. Porque eles tinham as escrituras. E as escrituras apontavam, mostravam de maneira clara quem era o Messias, quem era Jesus, quem seria enviado de Deus. E os sinais mostravam claramente que era Jesus. As profecias apontavam claramente para Jesus. Mas eles não aceitaram. Eles rejeitaram. Ciúme, por inveja e tudo mais. Mas antes de criticar também os judeus, vamos criticar a nós mesmos. Quantos não aceitam Jesus? Não aceitam que ele é o Salvador. Não aceitam que ele pode salvar. Não aceitam que ele pode libertar. Preferem acreditar numa porcaria de uma imagem qualquer. Preferem fazer rezas para uma imagem, uma santa qualquer. Como se uma santa, um pedaço de barro, de gesso, de madeira ou de qualquer outra coisa pudesse alcançar alguém. O objeto das nossas mãos, feito na nossa mão, hoje não mais feito por mãos, mas feito por máquinas, que hoje se fazem em larga escala. Vai numa fábrica onde estão fabricando a Aparecida, onde estão fabricando a Lourdes, onde estão fabricando o Jorge, outros tantos santos por aí. Vê a máquina trabalhando em larga escala. Aí vem dizer que isso aí pode. É cegueira. Rejeitam Jesus. Mas adotam objetos para adorar. Rejeitam o Filho de Deus, mas adotam coisas para adorar. Continua sendo trevas. Não importa se cita o nome da palavra. Não importa se cita o verbo. Mas continua na cegueira, na escuridão, nas trevas. Rejeitaram o caminho.
rejeitaram a luz, estão rejeitando a luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Mas a todos que receberam, deu-lhe o direito de tornarem filhos de Deus. Só os que receberam são filhos de Deus. Que eu vejo todo mundo falar, não, doutor, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não, não é. Filho de Deus só quem recebe o Senhor, só quem recebe a palavra, só quem recebe o verbo, só quem recebe Jesus. Esses são filhos e filhas. O restante é criatura de Deus, é feitura de Deus, mas não filhos. Todos os que creram, todos os que creem, deu-lhe o direito de tornar filho de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome, só os que creem no nome de Jesus, este nome que tem todo o poder. E quais são os que creram no seu nome? Os quais, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Pela nossa carne, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, pela nossa lógica. As pessoas preferem viver no mundo, os prazeres mundanos, acreditar em qualquer coisa, viver de qualquer maneira. Não querem, rejeitam acreditar no Filho de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. E hoje tem todo o poder. Ele recebeu todo o poder, tanto no céu como na terra. Tudo, absolutamente tudo, Deus entregou nas suas mãos. Nós somos propriedade deles. Querendo ou não, nós somos. E mesmo esses que se dizem ateu, ou de várias outras religiões, são propriedade dele. E, portanto, serão enviados para o inferno. Serão enviados para o sofrimento eterno. Porque mesmo ele dizendo que não, mas são propriedade do Senhor, o Senhor pode fazer o que quiser. E ele faz de acordo com a palavra, de acordo com o verbo. O julgamento de Deus é o verbo e a palavra. Ele é o juízo. Vão se submeter a julgamento. Ah, não, rejeite, Jesus está rejeitando. Você então pode rejeitar, assim como um servo pode rejeitar o seu senhor, mas o seu senhor tem direito de fazer o que quiser com ele. Deus entregou na mão dele. E ele é a palavra, ele tem poder. Então não adianta dizer que eu não quero ou não aceito. Você simplesmente está escolhendo, está optando pelas trevas, pela escuridão, pelo sofrimento, pela derrota, pela desonra eterna. Ser do seu, você não é carne. Ah, não, porque eu nasci, no meu nascimento, Deus não. É você ir contra a sua carne. O reino é tomado por força. O reino é tomado por violência. É nosso ser forte contra a nossa carne, os nossos desejos, o nosso querer. Não é vontade da carne nem do sangue. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a palavra, o verbo, Jesus, se fez carne, se revestiu de carne e habitou entre nós. Ele viveu entre nós. Ele esteve entre nós. Ele viveu como um homem, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele se fez carne e ele habitou aqui no mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Jesus esteve. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Glória como do único Filho de Deus, legítimo, direto. Cheio de graça e de verdade. E muitos rejeitam. E muitos não creem. E muitos não acreditam. E a maioria
não sabe quem é Jesus, quem é Deus. Ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, o verbo se fez carne, é ele. Ele está aqui. Queremos falar com ele? Vamos ler aqui. Vamos meditar aqui. E ele nos responde. Todas as respostas estão aqui. Elas saltam aos nossos olhos se buscarmos. Está aqui. Jesus é a palavra. Qualquer dúvida, nós esclarecemos na palavra, no verbo, em Jesus. Por isso, sempre é o meu conselho. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.